Boa noite. Como você vê essa questão do REC R não marcar os CRIs a mercado? Cara, não sou tão fã. Eles estão falando isso no relatório, que eles não marcam o mercado? Eles marcam o mercado. Uma variação grande, o VP, inclusive. De marcação de mercado, não é só. Eu tô até curioso aqui que você falar que o REC R não marca mercado, porque o REC R, eles pagam competência. Normalmente, quem paga competência marca mercado. Eles inclusive, distribuíam marcação. Parou de distribuir marcação, mas. Parou não, porque. Parou porque hoje a marcação é negativa, né? Então, eu não sei se essa frase aqui tá correta, não. É. Bom, cara, tava olhando aqui o REC R e. Teve. Agora que eu tava vendo, né? Ele tá travado mesmo no VP. Ele não tá marcando, não. Mas ele marcava. 95. Tá com 95 e pouquinho. 95, 63, que é uma variação muito baixa. Porra, tem um tempão já. É, realmente, ele não tá marcando. Você está certo. Ele caiu só um pouquinho. Ele caiu para 95, mas isso também foi parte das emissões. Subiu um pouquinho e ficou. Isso porque ele não marca nem as questões. Porque assim, tem duas formas de você fazer a marcação, né? Você fazer o carrego dela até o final. Qual que é o meu problema com isso? Justamente o que acontece. Hoje, quando você olha para o VP do REC R e você fala assim, nossa, ele está 15% descontado. Não está 15% descontado. Porque se você tem operações lá que fossem marcadas, às vezes o VP estava na 89, entendendo? É esse o problema. O problema é o seguinte, eu não vejo o problema do REC R não fazer. Eu vejo um problema, e aí, se eu fosse regulador, e a minha crítica, eu acho que vai uma hora fazer isso, é o seguinte, fundo imobiliário de papel tinha que às vezes nem ser fundo imobiliário, tinha que ser classificado, por exemplo, como CVM 555, como um FII infra é, até desvincular. Só que é difícil vincular de papel. Mas tem que ter pelo menos uma regra contábil aplicável, que seja aplicado para todos, porque senão você fica exatamente isso. Porque o problema, só, qual que é o problema disso? Vamos lá, Bruno, deixa eu só explicar. O problema é que se você confia no PVP, você vai se enganar. Você compara o PVP de um REC R em relação a um PVP de um, que eu sei que está marcando, CVBI agora está marcando, o Vigip tá, os Canip marca. Então, você está comparando um que não marca com o que marca, você às vezes está com um viés de que o REC R está muito mais barato que eles e na verdade não está tão mais barato, do ponto de vista dessa métrica, né? Então, para mim, eu não vejo problema, porque você tem essas duas possibilidades. O que eu vejo problema é que para o investidor que não conhece, por exemplo, eu olho isso, mas é que assim, como você conhece o risco da carteira e sabe o nível de risco da carteira, e aí você sabe o nível que o retorno desse fundo está fazendo e tudo mais, a métrica do VP ela fica menos importante. Então eu não entro no mais descontado pelo PVP, só porque eu acho que vai voltar para o VP, não sei o quê. Não é isso que a gente. Não é assim que a gente precifica. Então, por esse motivo, eu não vejo problema. Mas eu entendo que muita gente usa essa métrica, e essa métrica, quando. E aí o problema não é a métrica do REC R não marcar. É de ter duas formas de marcar. De duas formas. Quando tem duas formas, o problema é para o investidor, que tem que distinguir que esse cara não está marcando. Por exemplo, eu não lembrava que ele marcava, não lembrava mesmo. REC R é um fundo que eu conversei com o Max, até achei interessante, assim, sabe? Eu gosto bastante do Max, eu acho um cara, um gestor muito experiente. É um fundo bem querido e tal, mas já fez emissão abaixo do VP e o Moise já disse que se precisar, faz de novo. Eu não gosto desse tipo de fundo. Então, assim, é verdade. Não, mas depois ele falou isso, mas não aconteceu. Verdade também, não aconteceu. Mas se o gestor principal da gestora, né? Se o gestor master ali, vamos dizer assim, que olha tudo, fala que se precisar faz, eu acho que vai ser difícil o Max contratar que não. E eu não quero arriscar. Então ou você assume que você não vai fazer nem a pau, inclusive, para o REC R, para um fundo que é feito como ele, essa marcação de VP é péssimo para emissão. Porque, às vezes, um VP de um ativo que não que é marcado, às vezes, por exemplo, CVBI. CVBI teve uma emissão a R$100 e ele não marcava. De repente, quando começou a marcar mercado, ele foi para 94. Caiu de 100 para 94, caiu R$6 só pela marcação. Tá? Isso mudou um pouquinho, o administrador pediu para mudar. Ou seja, teoricamente, ele não precisa subir para 100 de novo para fazer emissão acima do VP. Ele pode só chegar a 94. Vamos pensar que tipo, o VP ficou extravado. É claro que normalmente o VP sobe também, porque a marcação vai levando o VP para cima e para baixo se o mercado piora. Então, assim, é pior para o REC R, porque o REC R podia estar com um VP mais embaixo para fazer emissão. Então,
Só que assim, não dá para você ter dois pesos e duas medidas. Você mantém o VP em cima e de repente quando você quer, não, mas eu não pode olhar para o VP, porque o VP eu não remarco. Então tem que só tomar cuidado com isso, sabe? Isso que é um pouco que incomoda. Então não dá para você querer a benécia de ter um VP marcado, um VP não marcado, e depois falar assim, pô, mas o meu VP não está marcado, os caras estão marcados. Se eu pegar uma taxa assim, já é mais vantajoso. Então você queria ser remarcado, só que você não tem coragem de colocar isso na marcação, porque isso joga o seu VP para baixo. Então, para quem usa métrica, é complicado, entendeu? Quem defende REC-R diz que não marca a mercado porque pretende levar tudo até o vencimento. Verdade. Mas se precisar vender, ele não vai vender? Teoricamente, não. A resposta é, teoricamente, não. O cara que fala que vai levar até o final, ele tem, assim, em tese, ele tem que vender o final. Ele pode vender? Pode. Mas é porque, teoricamente, você fala assim, olha, eu vou levar até o final. Aí você marca lá. E aí você só faz o VP na curva. O que é lindo para um momento como esse, onde tá tudo caindo. Assim, é errado? Não, tá na regra. O que eu quero falar é que você tem que alertar sobre A ou B. Tá? Assim, não dá para você. Você tem que saber qual que é o A e qual que é o B, porque o que eu tenho olhado é que quase todos os fundos que a gente migrou ou que está mais em evidência na nossa visão, tá com regime de marcação a mercado, tá? Mas ainda com regime caixa. O REC tem as duas coisas, né? Ele tem a marcação do VP travada e paga com regime de competência. Mas isso não tem problema, isso é do jogo, tá? Agora, se precisar vender, ele pode vender? Pode. Só que você não sabe em que preço que ele vai vender. O problema de quem marca na curva, aí tá um problema. Porque, por exemplo, hoje, algum papel. Hoje, vamos pensar, você comprou um papel IPCA mais 7. Hoje, o mercado está pagando IPCA mais 8,5 nele, tá? Se você vender o papel por 8, teoricamente é bom, né? O mercado está querendo pagar 8,5 e você vendeu por 8. Se você marcasse a mercado, isso seria ganho de capital seu, certo? Da forma como está, se você tem uma marcação de VP, porque você carrega até o final, você está falando que é 7. Se você vendeu a 8, você tomou prejuízo de 1 pip. Você tomou um spread negativo de 1%. Então, se você vender, você tem que marcar essa venda como prejuízo. Então, assim, toma cuidado. Porque você pode vender? Pode. Mas se você comprou uma 7 e não está marcando a mercado, na hora de você vender, esse cara não vai ser 7 nunca na galáxia. Comprou a 7 há um ano atrás, hoje você vai ter que vender a 8, 8,5. Você vendeu às vezes o 8. Porra, conseguiu uma cota muito boa, vendeu a 8. Ainda, amigão, você tomou prejuízo de 1 bip. É muito grande? Não, porque é 1 bip vezes a duration. Então, às vezes, você tomou 2, 3% aí de lapada. É que aconteça. Mas, às vezes, você tomou 0,5 de lapada. Não interessa. Você pode vender? Pode. Mas aí, quando você vende, você tem que reconhecer ou seja, aí você tem que marcar. Você tinha uma operação a tanto e vendeu a tanto, você casa e aí você vai ter que reconhecer o prejuízo. A questão é que a marcação negativa, ela vem. Aí, de repente, o fundo jogou para 8,5. E aí você vendeu a 8, você teve um lucro, entendeu? Aí seu VP, teoricamente, aquilo lá é lucro e tal. Mas aí seu VP sobe e desce. Mas é só isso também. Então você pode vender? Pode. Mas depois tem que fazer uma marcação. E isso, normalmente, nos dias atuais, com certeza vai ser negativo. REC-R marca mercado normal. O que ele não mostra é a taxa MTM dos CRIs, pois o gestor diz que CRI serão levados até o final sem giro. Mas assim, agora fiquei preocupado. Quais outros FIs que não marcam os CRIs a mercado? Cara, tem um ou outro, porque agora a maioria dos gestores grandes estão fazendo. Você tem que olhar os ativos da BRL Trust. Olha lá se tem algum outro. O pessoal da JPP foi para Finaxis para fazer, mas eu não lembro de cabeça não, cara. Todos os que a gente acompanha mais de perto estão com marcação mercado. Alguns migraram, por exemplo, um que a gente sabia que não tinha era o CVBI. Aí, de repente, eles migraram, todo mundo. Todo mundo BTG é. Vortex, eu acho que o cara ainda pode escolher. Então, você teria que olhar direto. Então, por exemplo, não sei se é MXRF. Mas é que tem tempo que alguns fundos eu não acompanho, então teria que olhar. Cara, o fundo que está mudando muito pouco o VP, que não mudou 3, 4 reais nos últimos, sei lá, 6 meses, porque quando a curva abriu, esquece. Esse cara não está sendo marcado, ele está só tendo rendimento ali. O camarada olha o VP lá sem bonitão, acha que tá cheio de juros acruado, mas na verdade não faz ajuste MTM, vale 10 reais a menos. Daí troca de administrador, multa a regra, acorda 10 mais barato. Cara, amigão, é isso. Vou nem comentar mais.